Técnicas de muralismo aproximam a arte da população, mudando a estética de bairros e praças aqui da cidade. Jacareí Rugby realiza exposição que conta a história do esporte. Faculdade oferece cursos profissionalizantes gratuitos. Hoje vamos receber o Rodrigo Lira, do Cine Clube Jacareí. E também o presidente da Fundação Cultural, Bruno Castro. Notícias, informações e prestação de serviços a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Agora são quase 9 horas da manhã e começa mais uma edição do Bom Dia Jacareí. E já que hoje é sexta-feira, você fica bem informado sobre as principais atividades culturais da cidade para se programar e para o seu final de semana. E comigo, Cibele Sugano. Bom dia, Cibele, sexta-feira. Sexta-feira chegou, Leilane, cheia aí de energia para a gente poder descansar esse final de semana. Do ano que acabou de começar, mas a gente aí já tem várias atividades programadas aqui para você que vai ficar na cidade também poder se divertir. Aqui você acompanha as principais notícias do Poder Legislativo e o que foi destaque na mídia impressa na nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. E o Diário de Jacareí informa que a Avenida Pereira Campos sofre interdição para as novas obras de drenagem do SAI. As obras acontecem no Jardim Didinha, que fica na região oeste, a interdição total e os motoristas devem seguir a sinalização e orientação dos agentes de trânsito. Isso acontece desde ontem, dia 23, essas obras de drenagem na Avenida Pereira Campos, no bairro Jardim Didinha, que fica na região oeste, nós já falamos aqui. Os trabalhos são do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. No trecho onde as obras são executadas, a interdição total e os serviços são executados quarteirão por quarteirão, conforme o andamento aí dos serviços. Os motoristas devem seguir a sinalização e orientação dos agentes de trânsito que estão na região nesse período, enquanto durarem as obras. Próxima notícia é do Vale. O Vale informa que Jacareí abre inscrições para as vagas para as creches. Isso mesmo, os interessados devem ir à Secretaria de Educação às terças-feiras, no período da manhã, das 8 às 11, e às quartas-feiras, no período da tarde, da 1h30 até às 4 da tarde. A Secretaria de Educação fica ali na rua Lamartine de Lamare, número 69. São necessários os documentos originais da criança, que é certidão de nascimento ou RG, comprovante de endereço atualizado no nome do responsável pela criança, comprovante de trabalho da mãe, comprovante de renda das pessoas que moram na residência e também o extrato do último pagamento do programa Bolsa Família, claro, se a pessoa participar desse programa aí do governo federal. Então, lembrando, toda terça-feira das 8 às 11 da manhã e toda quarta-feira da 1h30 às 4 da tarde, para você que tem interesse aí de colocar então seu filho nas creches municipais. E agora a Agência Senado, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, analisa o aumento de pena para desvio de verbas da educação e da saúde. Informação importantíssima, porque a CCJ pode votar após o recesso parlamentar o projeto que aumenta a pena para crimes de improbidade administrativa que envolvam desvio de dinheiro da educação e da saúde. Com a medida, a lei de improbidade administrativa passará a contar com a possibilidade de acrescentar a pena até 2/3 da sua duração a mais. O relator, o senador Zequinha Marinho, que você vê aí na foto, apresentou o substitutivo com ajustes de redação sem mexer nos conteúdos dessa proposta. Agora, notícias da Câmara dos Deputados. Proposta autoriza empresas a explorar penhor de joias, hoje monopólio da Caixa Econômica. Ou então poderão ser penhorados metais preciosos, obras de arte, antiguidades, veículos e é o que determina o valor do empréstimo que deve ser garantido pelo bem dado em penhor. O prazo do contrato e juros serão pactuados livremente. O autor da ideia, o deputado Paulo Martins, que você vê aí na tela, disse que quer aumentar a oferta desse tipo de crédito, cujas taxas são mais baratas. Então hoje esse monopólio é da Caixa Econômica Federal e essa nova lei
permite aí obras de arte e veículos que entrem aí nessa lei do penhor. Próxima notícia da Agência Brasil, a EBC. Orçamento de 2020 prevê 51 mil vagas em concursos federais. Olha aí a oportunidade para você se preparar. O Orçamento Geral da União de 2020 prevê 51.391 vagas em concursos públicos federais nos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Do total, 45.816 vagas destinam-se ao preenchimento de postos que ficaram vagos. A maior parte será por convocação de aprovados em concursos já realizados. A autorização a novos concursos depende do Ministério da Economia. O orçamento destina 344 bilhões a despesas com o pessoal. Bom, e o Cineclube Jacareí está com inscrições abertas para o Corvo de Gesso 2020, que é uma premiação que reconhece o trabalho de produtores de audiovisual de Jacareí, do Vale do Paraíba, do Brasil e até do mundo. E por isso a gente está recebendo o Rodrigo Lira para nos contar mais sobre o Corvo de Gesso, que é quase que um Oscar do Vale do Paraíba. É isso mesmo, né, Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo. Isso mesmo, bom dia, boa tarde, bom dia a todo mundo. 13ª edição do Corvo de Gesso. Para quem ainda não conhece o trabalho do Cineclube, que já está consolidado aqui na cidade, conta um pouquinho como é que vocês atuam quando a gente fala de produção audiovisual, de propagar e de colocar o acesso do cinema para mais pessoas. Hoje o Cineclube ele atua praticamente em 3 funções, né? Até chamamos de tríplice função, que é a de exibir, que é a função do Corvo de Gesso, está exibindo os curtas-metragens que concorrem ao prêmio, a função de produzir, que são as produções que nós fazemos em parceria com outros cineastas da região e também com algumas entidades, e a função de premiar, que é de realizar a cerimônia do Corvo de Gesso em si, trazendo um estímulo à produção audiovisual. E o edital já saiu, vai ter inscrições até o final do mês de fevereiro. Conta um pouquinho como é que vai ser esse processo. Bom, a pessoa tem que entrar no regulamento do Corvo de Gesso, vocês podem disponibilizar o link depois, se encontra nas redes sociais do Cineclube e também do Corvo de Gesso. Ela acessa o edital, lê todo o regulamento, são em torno de 10 categorias que ela pode se inscrever. Temos 2 categorias regionais e também nós temos as categorias nacionais, além de categorias exclusivas do Corvo de Gesso, que é a categoria Noir e a categoria Genericão. Ela entra na ficha de inscrição, upa o vídeo numa plataforma de vídeos, disponibiliza o link para a gente e é só acompanhar as nossas datas. Quem que vai avaliar todas essas obras que serão enviadas para vocês? Inicialmente ocorre uma triagem, né, que é feita pelos próprios membros do Cineclube. A intenção inicial é ver filmes com baixas qualidades e chegar a torno de 10 filmes por categoria. Depois esses filmes passam para o primeiro júri. Esse primeiro júri são profissionais da área, professores acadêmicos também da área de publicidade, de cinema. Eles escolhem 3 candidatos de cada categoria. Esses 3 candidatos passam para o júri final, que aí é escolhido o vencedor do prêmio. Exceto na categoria regional, que é um júri fora do Vale do Paraíba, de Guararema e Santa Isabel, que participa e escolhe os vencedores tanto de ficção regional quanto de documentário. Agora, Rodrigo, uma coisa muito interessante, a gente fala que é o Oscar do Vale do Paraíba, mas cresceu tanto que isso se propagou aí pelo mundo. Vocês já receberam, em outras edições, inscrição de gente de fora do país, gente na área do centro-oeste brasileiro também é muito forte, a produção de Goiás, que você estava contando pra gente. Como é que é ter essa relação, né? O Cineclube cresceu, o Corvo de Gesso se consolidou e agora tem gente de fora do país querendo participar. Sim. Nesses últimos anos nós tivemos a participação de alguns filmes internacionais, como do Canadá, de Portugal e também uma coprodução com a Itália. Nós sempre fazemos um levantamento no final das inscrições, a gente gosta de ver quais foram as principais cidades que participaram, quais foram os estados que mais mandaram. Nessa última edição de 2019, quase todos os estados brasileiros mandaram, exceto alguns estados do norte, poucos estados mandaram, mas a gente vê uma grande produção das capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, mas também nós temos algumas produções aqui do Vale, algumas cidades do Vale que acabam mandando bastante. A principal cidade, vamos dizer, fora das capitais que manda é a própria cidade de Jacareí. Então nós temos ali a Jacareí como pioneira, fora das capitais, como a cidade que mais manda. Então nós vemos algo importante, porque o Corvo de Gesso ele leva o nome da cidade, que é por meio do Cineclube. Então não é só um Cineclube, é o Cineclube Jacareí, é o nome da cidade indo para todo o Brasil. Quais são as categorias que podem ser premiadas e quais são as categorias que mais têm concorrentes?
Olha, a principal categoria que mais tem concorrentes, mais da metade das inscrições, é a categoria ficção nacional. Nós temos em torno de 52% das inscrições sempre em torno da categoria ficção. Depois nós temos a categoria documentário nacional, geralmente com 1/4 das inscrições, 25%. E nos outros 25% nós temos as nossas categorias menores, que são celular, musical, animação, noir, genericão, minuto. Esse do celular é interessante porque você coloca aí mais gente que possa participar. É um vídeo só filmado pelo celular, é isso mesmo? Isso, só filmado pelo celular. Também nós temos a categoria genericão, que é uma forma de você fazer uma suecagem com um programa jornalístico, um programa de culinária, um filme, novela. E a categoria noir também, que particularmente é uma das minhas favoritas, é aquela que você assiste e tem a sensação de ficar no ar, de não entender nada. Mas geralmente os curtas que ganham, eles têm sim uma mensagem ali por trás, e o mais legal é ver isso no filme, né? Saber a mensagem que ele quer trazer por trás, mesmo sendo uma categoria que você fica ali no ar. Você tem uma ideia do ano passado quantos inscritos vocês tiveram? Nós tivemos em torno de 300 inscritos, foi um dos anos que nós mais tivemos inscrições, nós não precisamos prorrogar as inscrições, então tivemos mais ou menos em torno de 300 inscritos, foi de fevereiro até julho. Esse ano as nossas inscrições começaram mais cedo, começou em dezembro e termina agora em fevereiro. Ok, depois a gente continua conversando aqui com o Rodrigo para saber como é que vai ser essa premiação do Corvo de Gesso, o Oscar aqui do Vale, o Oscar do Vale do Paraíba, aqui que premia várias obras, digamos assim, do Vale do Paraíba e que inclui também algumas produções aí do exterior. E vamos falar que durante todo o ano de 2019, artistas aqui da cidade mudaram a estética de algumas ruas e praças, aproximando a arte da população através de uma técnica, aliás, chamada de muralismo. Isso pode até passar despercebido, mas a paisagem urbana, composta por ruas, muros, construções, afeta a nossa vida cotidiana. Um exemplo? Porque em momentos de lazer, procuramos lugares seguros e, geralmente, bem cuidados, limpos e arborizados. Porque a paisagem nos traz conforto, nos faz sentir bem, mesmo que inconscientemente. E não foi à toa que durante o ano de 2019, Jacareí ganhou mais vida e cor com obras de arte em muralismo, que é a técnica da pintura ou da composição de murais. Começamos pelo bairro Altos de Santana 1, com o mural Acerto de Contas. A pintura foi realizada através de incentivo público estadual, o PROAC Municípios, e é uma obra do artista Alan Tubão, que se inspirou nos tempos de adolescência, quando saía para pagar as contas de casa a pedido da mãe e aproveitava os trocados que sobravam para ir até o extinto fliperama do Indião, que ficava na rua Rui Barbosa. De acordo com Tubão, a ilustração retrata a situação no universo paralelo com extraterrestres. Além da história divertida e inusitada que o mural traz, parte das tintas usadas na obra são fluorescentes, criando uma versão diferente para quem passeia à noite na pracinha da rua Joaquim de Souza. E não para por aí. O Crasoeste, no bairro Jardim Paulistano, ficou de cara nova, uma parceria da Fundação Cultural de Jacareí com o artista Tubão. A Fundação Cultural, em união com a Secretaria de Esportes, também possibilitou a criação dos artistas Tainã e Tubão na arquibancada da quadra do Parque Santo Antônio. Outra iniciativa muito bacana foi o projeto Cidades Inteligentes, que passou pela Praça Santa Branca do bairro Jardim Emília, reunindo artistas e jovens da região em oficinas diversas, como design, pintura, até paisagismo, que resultaram nas pinturas bem coloridas e divertidas da pracinha. Já na Rodoviária Nova, a pintura também de incentivo público é uma criação coletiva da equipe Urucum e representa a identidade brasileira na figura de mulheres, uma visão do feminino, suas nuances e relações. Um trabalho das artistas Angela Tucci e Vani Mello, fruto de estudos sobre muralismo social, arte moderna brasileira e referências culturais africanas. A pintura possui detalhes em matéria-prima sustentável, como tecido e madeira, que dão tridimensionalidade à obra. Por fim, passamos na Biblioteca Municipal, outro espaço de acesso público. Aqui os murais contam aspectos da história de Jacareí. A primeira obra é do artista visual Rafael Raico, a obra Jacareí Imaginário, também do PROAC Municípios. O artista trabalhou com técnicas de pintura tradicional,
fazendo referência ao movimento muralista do século XX, que ficou popular no Brasil por obras de artistas como Portinari. A estética contemporânea transita entre o clássico e o expressionismo, com referências também do surrealismo, um mural em homenagem ao cidadão jacareiense. A segunda obra, financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, é o mural de Azulejos, A Lenda da Cobra Grande, que foi uma iniciativa do produtor cultural Alberto Capuz e do artista Guatassara Monteiro. O mural está na seção infantil da biblioteca e traz uma leitura do artista Guatassara sobre a lenda da Cobra Grande. No mural de Azulejos, nós podemos ver muitos elementos da cultura e da história de Jacareí. Além das lendas, nós temos pontos culturais, elementos da natureza, homenagem a mestres da cultura viva de nossa cidade e vários detalhes que você só vai perceber olhando de pertinho. Um convite aos jacarienses, que além de deixar a cidade mais bonita, traz arte e cultura para mais perto da gente. Interessante, Lindo, hein? parabéns aos artistas aí que coloriram a nossa cidade durante o ano de 2019 e a gente espera que isso cresça, porque a gente tem muitos espaços que ainda dá para colocar muita cor e muita arte. Voltando aqui para a nossa conversa, Rodrigo, a gente falou que é o Oscar do Vale do Paraíba, mas o Oscar, para que ele aconteça, os filmes precisam ser exibidos. Todos os filmes que vão entrar então no Corvo de Gesso vai ser disponibilizado para a população assistir aqui em Jacareí? Sim, sim, a partir de março até novembro, os curtas selecionados eles serão exibidos toda quinta-feira às 7 horas da noite na Sala Mário Lago, no centro de Jacareí. É a forma que o Cine Clube encontrou de mostrar à população e também de mais uma plataforma para esses cineastas terem suas obras exibidas. Como no Oscar, o filme precisa ser exibido nos cinemas de Los Angeles por um determinado período. No Corvo de Gesso, o filme precisa ser exibido no cinema na quinta, na Mário Lago, às 7 horas da noite. E quem compõe o júri que vai fazer essa decisão, que deve ser bem difícil, aliás, da premiação do Corvo de Gesso? Bom, nós temos uma lista de jurados, né, colegas, pessoas que trabalham com a gente. Então, dependendo do ano, nós sempre fazemos um rodízio de jurados. Então, nós temos dois principais corpos de jurados, que é o primeiro júri e o júri final. O primeiro júri, sempre publicitários, roteiristas, acadêmicos, eles compõem esse primeiro júri, que escolhem os 3 melhores, que passa para o júri final, também por acadêmicos, publicitários e cineastas. Bom, Desculpa. a premiação, as inscrições vão até semana que vem, então quem ainda não começou a produzir não tem como entrar mais esse ano, mas já pode começar a se preparar para quem sabe em 2021 conseguir entrar aí nessa premiação do Corvo de Gesso. As inscrições vão até o dia 29 de fevereiro, e aí a pessoa pode se inscrever. Caso as inscrições se encerrem e ela quiser mandar, ela pode. Nós fazemos abrir algumas exceções, fazemos algumas exibições, já tivemos até pedido de casamento numa sessão. Olha só que curioso! E vocês gravaram isso para poder colocar, inserir? O próprio cineasta ele gravou, ele pediu para o filme dele ser exibido, entrou em contato com a gente pelo Facebook, e aí ele pediu e contou toda a história, nós aceitamos, fomos cúmplices dessa mensagem que ele quis trazer. Então, se alguém tiver algum filme ou até tem algum desejo de algum longa em específico, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto pelo Facebook ou até por e-mail. Rodrigo, depois que as pessoas são quem é premiado, como é que você sente que é a repercussão depois dessa premiação para quem foi contemplado? Olha, o pessoal se sente bastante prestigiado, né? Uma das principais formas de trazermos o estímulo às produções é a forma de premiar, reconhecendo o esforço de cada um. Então, nós recebemos bastante mensagens quando as pessoas recebem o Corvo na casa delas, quando eles vêm até na própria cerimônia e fazem aquele discurso no final, as pessoas se sentem mais motivadas. Nós sempre percebemos que mesmo que a pessoa perde, eles sempre mandam mais produções. Existem muitos cineastas jovens que a gente acompanha, e durante o ano durante os anos, a gente vê o quanto vai sendo o avanço deles nas técnicas, nas formas de produzir. Então a gente vê que o pessoal gosta muito, se sente bastante prestigiado. Mais de uma década de história, né? E a gente vive um momento que a cultura tem sido colocada em xeque. Como é que é para vocês tentar manter isso, esse respiro, né, da arte, da cultura, em tempos tão difíceis, quando a gente fala, né, de propagar essa questão da educação por meio da cultura? A gente vê como mais uma forma de fortalecer a cultura, né? Vemos um momento hoje que não é muito bom para a cultura, então nós vemos que é mais um espaço, é mais uma voz que nós podemos dar. O Cine Clube ele se orgulha muito de poder sempre dar espaço a qualquer produção.
se ela tem uma baixa qualidade ou não, se é de baixo orçamento ou não. Nós sentimos orgulho de dar esse espaço, de dar essa voz, fazer com que as pessoas possam se expressar, que possam dizer o que elas pensam. Então nós vemos que é uma forma de realmente dar mais uma força, fazer com que a cultura não perca essa força que é muito importante, porque é a nossa identidade. Isso aí. Bom, e uma faculdade aqui de Jacareí está oferecendo diversos cursos profissionalizantes e tudo isso de forma gratuita. Veja como participar no nosso boletim de notícias. A Faculdade Anhanguera de Jacareí está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de férias ministrados por professores da instituição. São mais de 1.200 vagas divididas em 12 cursos, entre eles Educação e Planejamento Financeiro, Dicas de Elaboração de Currículos, Primeiros Socorros e Massoterapia. Com duração entre 1 e 2 dias, os cursos começam a partir do dia 27 de janeiro. Tem certificados gratuitos e serão divididos entre as 2 unidades da faculdade. As inscrições são realizadas pelo site da instituição. Para mais informações, acesse a página da Anhanguera no Facebook ou pelo telefone 12 3954 4900. Isso aí, não perca as oportunidades aí de cursos gratuitos que podem te ajudar e até te dar um empurrãozinho aí numa profissionalização. Na reportagem que vamos ver agora, você vai acompanhar uma exposição que nos leva a uma viagem na história do rugby e mostra a força desse esporte regional olímpico. A força do esporte do Vale do Paraíba diante de nossos olhos. Esta é a proposta desta exposição, intitulada Vale do Rugby, que remete à posição de destaque alcançada por nossa região com as equipes de Jacareí e São José dos Campos no cenário nacional do esporte. Ambos os times conquistaram os 2 títulos nacionais que são disputados da categoria masculina em 2019. Jacareí foi bicampeão brasileiro de Sevens, que é inclusive uma modalidade olímpica, e São José foi campeão no Brasileiro de Rugby de 15. O percurso da exposição traz relíquias dessas conquistas e de outros momentos marcantes deste esporte, por meio de painéis fotográficos como este. Devido à questão dos Jogos Olímpicos em 2020, as unidades do SESC escolheram algumas modalidades para estar trabalhando. E aí, por conta do rugby ser uma modalidade que aqui na região do Vale do Paraíba é muito forte, tem uma história já que vem de muitas vitórias de São José e também o Jacareí, a gente começou a pensar sobre trazer um conteúdo diferenciado, não só a prática esportiva, mas trazer também a história do rugby, como é que a modalidade surgiu, e aqui no Brasil, de onde que isso veio e como é que se tornou uma modalidade de relevância no Vale do Paraíba. Essa exposição contribui para o rugby do Vale, que é hoje uma das referências no cenário brasileiro, e ela vem para fortalecer, para resgatar, para contribuir, para informar as pessoas da região, até mesmo as pessoas que praticam hoje rugby, que tem um pouco de carência dessas informações. A Nair estava passando pelas redondezas. Quando viu qual era o assunto exposto, decidiu parar para olhar com atenção. Eu passei aqui mesmo para tomar um café e olhei e me interessei porque eu gosto também desse assunto, desse esporte. E as crianças têm a oportunidade de vivenciarem na prática os princípios básicos do rugby por meio de oficinas, um momento de aprendizado. Muito legal. O que você aprendeu aqui? Aprendi que tem que chutar a bola para passar por lá. A jogar bem alta a bola. A exposição é gratuita e fica no SESC de São José dos Campos até o dia 1º de março. Apesar da exposição estar em São José, o rugby de Jacareí tem muita força. Então, se você gosta desse esporte e quer conhecer um pouquinho mais dessa história, vale a pena dar um pulinho ali na nossa cidade vizinha. Rodrigo, a gente estava conversando aqui, enquanto passava a matéria, que tem uma categoria aí muito interessante que já estimula, como a gente estava falando de educação por meio da cultura, as crianças a produzirem curtas, que é a categoria estudantil.
Isso mesmo, nós temos a categoria estudantil, uma das categorias que eu particularmente também gosto, já concorri, tive o prazer de ganhar também, quando eu estudava na época na escola agrícola. É uma categoria bastante importante para a gente, porque é uma forma de a gente estimular, desde criança, desde adolescente, a produção audiovisual desses jovens, né? Uma forma deles também se expressarem, deles também terem e dar a oportunidade de eles darem a sua voz, né? É uma categoria que podem participar crianças do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, em torno de 15 minutos de duração. A gente sempre pede para que a produção seja majoritariamente produzida pelos próprios estudantes, né, gravado por eles que sejam os protagonistas dessas histórias, adaptações literárias ou qualquer outra forma de vídeo que eles queiram fazer. Agora, Rodrigo, fala um pouco sobre o próprio Cineclube. Quantos membros são? O que vocês têm de novidades aí, além do Corvo de Gesso, para apresentar para a população? Bom, nós estamos em torno com 9 membros esse ano. Nós estamos também, esse ano, trazendo um pouco mais desse nosso braço de produção. Então, nós estamos planejando algumas produções, alguns documentários para esse ano. Aí nós pretendemos começar a gravar essas gravações a partir do meio do ano, a partir de março, o roteiro, e aí para o meio do ano começar essas gravações. Agora, uma coisa importante, né? A gente estava falando que é o Oscar do Vale do Paraíba, mas ainda faltam, na verdade não é que falta, as inscrições para o pessoal que produz regionalmente ainda está um pouquinho baixa, então vale um incentivo aí para quem produz aqui na nossa região se inscrever no Corvo de Gesso. Isso mesmo, a categoria ficção regional, também tem a categoria documentário regional. Nós pedimos para os cineastas do Vale que participem, é uma forma que o Cineclube encontrou de estimular e também de mostrar com mais força o cinema do Vale. O Vale tem seus inscritos nas outras categorias, mas nós achamos interessante trazer essa força, né? Lembrando que quem se inscreve na categoria ficção regional e na documentário regional também participa na mesma categoria nacional. É como no Oscar, o candidato ao melhor filme em língua estrangeira também concorre ao melhor filme. Agora é só entrar no Facebook, tem lá as informações, ainda dá tempo de se inscrever até dia 29. É dia 29 de fevereiro, é só entrar no nosso Facebook, lá tem o link do regulamento e também o link da ficha de inscrição. Obrigada pela sua participação aqui, Rodrigo. Eu que agradeço. Volte mais vezes aí depois para falar sobre as produções e quem sabe falar depois sobre os vencedores já no final do ano. Obrigada. Obrigado, meninas. Bom dia. Lembrando, quem quiser mais informações, então, é facebook.com/Corvo de Gesso. Isso. Então procure lá as informações para você que quer concorrer aí, quer pelo menos dar uma lidinha para, quem sabe, se preparar aí para uma próxima edição. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e no segundo bloco vamos conversar com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Bruno Castro. Bom dia, volta já. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem
tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com um café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. É um susto. Isso ficou muito tempo para mim, da onde eu tinha pego. A notícia que eu recebi foi o seguinte: hepatite C mata. São doenças silenciosas. Então, o paciente pode ser portador da hepatite e desconhecer o seu status de portador. Ela não dá sintoma nenhum. Eu nunca senti nada, porque o fígado não dói. Talvez eu tenha feito do medo um estímulo até. Eu vou ter que me tratar. Senão, eu vou morrer. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Eu uso. 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 Até ela usa. Cinto de segurança. Todo mundo tem que usar. A paz no trânsito está em nossas mãos. Detran DF, Governo de Brasília.
Estamos de volta e a gente começa apresentando alguns dos trabalhos realizados pelos vereadores, apesar deles não terem voltado ainda do recesso parlamentar, mas tem atividade acontecendo. A gente acompanha agora o Momento Legislativo. Bom, o vereador Abner de Madureira, do PL, faz um requerimento ao 41º Batalhão da Polícia Militar e pede uma intensificação das rondas nos arredores dos bairros Jardim Terras de São João, que fica ali na região oeste de Jacareí. Nosso próximo vereador é a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, que também faz um requerimento à Prefeitura e pede a manutenção do asfalto na Avenida Vicência Batista da Silva, em frente ao número 375, no Jardim do Vale, que daí já fica na região sul da nossa cidade. E o nosso último destaque de hoje é do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do DC, que faz um pedido de informação à Prefeitura sobre reformas ou trocas das coberturas dos pontos de ônibus em algumas regiões da cidade que ele considera que estão precárias. Outras informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site, o jacareí.sp.leg.br. Pois é, neste segundo bloco estamos recebendo o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Bruno Castro. Seja bem-vindo, Bruno, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Câmara. É um prazer falar com vocês. Primeira vez do ano aqui no nosso jornal, né? Vocês são sempre presentes, toda semana a gente divulga aqui as atividades da Fundação. A gente tem, inclusive, daqui a pouco uma matéria que a gente vai assistir que faz um balanço, né, dos números, dos dados, mas para a Fundação, como é que foi olhar para todo o ano de 2019? Foi um ano de realizações? 2019 foi um ano de muitos desafios, mas também de bastante realizações. Eu acho que o principal ponto foi dar o fortalecimento para o nosso sistema municipal de cultura. Eu acho que foi um grande avanço que a gente fez. A gente reestruturou o Conselho Municipal de Cultura, colocando mais 2 cadeiras representantes das artes urbanas e da capoeira, que era uma demanda bem antiga da classe artística. Então foi a regularização do Fundo Municipal de Cultura e agora a discussão do Plano Municipal de Cultura dos próximos 10 anos. Então acho que bastante desafio, mas essas realizações de fortalecer o sistema municipal de cultura foi muito importante para a gente. Como presidente da Fundação Cultural, o que você considera que é a parte que mais demanda de você pessoalmente? É lógico, o Conselho Municipal de Cultura, Fundo de Cultura, foram coisas assim pontuais que já foram conquistadas. Agora é só avançar. Mas existe algum tópico assim de programação, de atividades que toma um maior tempo, uma maior queima de neurônios aí de você, Bruno? Ah, sim. A parte de programação cultural é sempre um desafio, né? Porque a gente tem um cobertor bem curto do ponto de vista de recurso, então a gente tem que estar sempre se reinventando para dar conta de ter uma programação rica para a cidade. Então a gente tem correr atrás de parceiros, correr atrás de outros investimentos, enfim. Mas a gente tem conseguido dar conta disso. A gente fecha a nossa agenda cultural aí todo dia 10 do mês seguinte, então dia 10 de janeiro a gente está com a agenda de fevereiro pronta. Então esse é um desafio diário da gente fazer toda a estrutura e fazer toda essa logística, né? Porque para fazer um evento também tem bastante logística envolvida, uma cadeia de ações por trás que a gente tem que estar sempre seguindo. Então é bem complicado o dia a dia no sentido de fazer essa rotina das coisas acontecerem. Então para o evento dar certo, existem vários passos antes e vários passos durante e depois. Bom, e a gente está falando aqui sobre resultados, números, a gente vai acompanhar agora um balanço dos últimos anos das atividades da Fundação Cultural e também a perspectiva para 2020. Durante o ano de 2019, centenas de eventos, entre peças de teatro, feiras, festivais e shows, foram realizados por meio da Fundação Cultural de Jacareí, em parceria com coletivos, artistas e produtores culturais da cidade. O acesso à arte e à cultura é um direito e a população avalia o resultado das políticas públicas municipais. Eu noto que no Educa Mais, aquele que fica perto ali da rodoviária, acontecem bastante eventos lá, né? Peças de teatro, tudo. E teve uma época também de férias do ano passado que a gente foi no Parque da Cidade e estava tendo alguns espetáculos
gratuitos lá também no parque. Acho que tudo que é feito aqui em Jacareí é super importante, porque é uma cidade pequena e não tem quase nada, né? Então qualquer evento feito, principalmente aqui no Pátio dos Trilhos, é super importante. O de Natal foi ótimo e vem todo mundo, né? Sim, é ótimo. É ótimo ter, e eu acho que deveriam ter mais, assim, eventos gratuitos, porque é o que faz as pessoas saírem de casa, né? Muitas vezes são esses eventos que acontecem a céu aberto, eu acho que é bem legal. De acordo com o presidente da Fundação Cultural de Jacareí, Bruno Castro, desde o ano de 2017, o orçamento para investimento na cultura da cidade aumentou, indo de aproximadamente R$ 3.280.000 para mais de R$ 4.300.000, o que possibilitou o aumento do número de editais culturais, maior investimento em infraestrutura e, consequentemente, crescimento de público participante. O presidente da Fundação acrescentou que os últimos anos de gestão foram principalmente para reorganizar a administração, criando continuidade para projetos e políticas públicas municipais já existentes, como a manutenção do Conselho. Em 2018, a gente realizou mais de 250 eventos. Em 2019, a gente também bateu essa meta aí de quase 250 eventos por ano. Realizamos aí uma aplicação de recurso, só de recurso em 2019, porque a infraestrutura de eventos foram R$ 1.131.000 em infraestrutura para eventos, R$ 385.000 em cachês para todos os shows da cidade, e alcançamos cerca de 180.000 pessoas participando diretamente de todos os eventos que a cidade realiza. Então, assim, desde o sábado musical até os grandes eventos, como Carnaval, aniversário da cidade, a gente que faz a gestão desses pequenos eventos, que acontecem em bairros e tudo mais, e conseguimos atingir um número expressivo de pessoas, né? A gente está tentando cada vez mais descentralizar esses eventos e acreditamos que a gente está indo no caminho certo. E para 2020, a ideia é aumentar a estrutura e os investimentos. Uma novidade é a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, que irá expandir o número de editais culturais. Neste ano, o fundo começou com R$ 90.000 para investimentos de projetos na cidade e já conseguiu mais de R$ 200.000 através do Itaú Social. E esse ano a Fundação escreveu um projeto em parceria com o fundo, com o Conselho Gestor do Fundo da Criança e do Adolescente e com a assistência social, e conseguimos um recurso do Itaú Social, uma verba aí de R$ 200.000 que a gente vai aplicar todo em projetos para o SEJU, que é o Centro da Juventude. Então o fundo nos dá essa possibilidade de escrever projetos e participar também de editais para captar recursos para projetos específicos. É preciso ainda aumentar o acesso à cultura e a divulgação das atividades. E, por fim, agora está revisando o Plano Municipal de Cultura, que vão dar as diretrizes para os próximos 10 anos do que precisa ser feito e investido na política cultural de Jacareí. Então, com metas de curto, médio e longo prazo. Muito investimento, que bom, né, que isso Sim. tenha acontecido. A gente já vê PROAC Municípios, a gente já vê LIC, muito bem efetuado aqui na nossa cidade, e agora com essa questão do Itaú Social também é um outro recurso. Agora pensar 10 anos para frente, Bruno, qual que é o desafio disso, né? É um plano para daqui 10 anos. Como é que é conseguir mensurar tudo isso? É realmente um desafio, por isso que a gente tem que abrir esse planejamento, em primeiro lugar, com o Conselho Municipal de Cultura, que foram eleitos representantes de segmentos das cadeiras do Conselho Municipal, e eles, junto com a sociedade civil, a gente discutir, porque quando a gente passa a pensar o que a gente quer para os próximos 10 anos, não é só uma lista de desejos, a gente quer um planejamento, porque tudo demanda de recurso, seja de tempo, seja financeiro, seja de infraestrutura, seja todo tipo desses recursos precisam ser pensados e planejados. Então, quando a gente faz um plano de 10 anos, a gente está pensando o que o município precisa investir ao longo desses anos para poder viabilizar isso. Então, desde aumentar o orçamento da pasta de cultura até a reestruturação de concurso público para a fundação, isso tudo tem que estar na ponta do lápis. Então, a gente está fazendo uma meta bem realista. Então, todas as metas que a gente propõe para o plano tem que ser mensurável, tem que ter tempo, tem que ter ser atingível, porque não adianta você colocar uma meta que a gente não vai conseguir atingir. Então, tudo isso a gente está pensando junto com o Conselho, que a gente vai propor esse desafio junto com o Conselho, e
provavelmente vai ter audiências públicas sobre esse plano. Então, essa que é a grande proposta. O nosso papel aqui é cutucar, desafiar, propor e ouvir a sociedade para a gente construir esse plano em várias mãos. Agora, em termos de 2020, este ano, o que você pode já assim, dar um palpitezinho, já deixar a gente aqui antenado sobre as novidades para esse ano, Bruno? Esse ano, acho que a gente começa tradicionalmente com o Carnaval. A programação da cultural da cidade se abre com o Carnaval, e esse ano a gente tem um projeto bem legal, que é o Grito de Carnaval, que a gente vai começar no Pátio dos Trilhos, que vai ser em parceria com o projeto da LIC, Festival de Marchinhas. Então, o Festival de Marchinha teve 69 marchinhas inscritas, está dando bastante adesão na cidade, então a gente está bem confiante do sucesso desse evento aí para atrair um carnaval com bastante gente. Fora isso, a gente já abriu o edital dos bloquinhos, o edital das folias dos bairros e o tradicional desfile esse ano, que acontece no final de fevereiro, dia 23 de fevereiro, domingo, que a gente está mudando ele de lugar ali para o final da Davi Lino, sentido Dutra, para facilitar toda a logística e ter um menor impacto na mobilidade. Mas a gente começa já o 2020 pegando fogo aí com o Carnaval. E aí você falou dessa questão dos bloquinhos e das folias, que vai ter um edital aberto. Como é que vai funcionar? Já está aberto. Como é que está funcionando? Semana passada, a ideia é que a gente, para os blocos, a Fundação entre com recurso, um valor que me fugiu agora o número, mas que a gente possa estimular esses blocos de rua, e o edital das folias que a gente abre aí para ser executado as folias nos bairros, né? As matinês e tudo mais, para que a gente possa descentralizar. Então é muito legal acompanhar essas ações nos bairros no Carnaval, porque você atrai a comunidade. E outras coisas, novidade é o próprio que eu falei no vídeo ali, o Seju. Esse ano a gente está com um projeto em parceria com a assistência social e com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que a gente vai transformar o Seju ali também num centro de formação em mídia jovem. Então a gente está com bastante expectativas aí com esse projeto. Serão oficinas que vão ser ministradas? Exato. Como é que vocês estão pensando Serão isso? oficinas de educomunicação, oficinas de jornalismo, porque a gente quer que o jovem seja protagonista da sua própria história. Então, o olhar do jovem contando os seus próprios desafios, e a partir disso a gente conseguir ouvi-los, identificar as demandas e criar uma política pública de cultura e também de assistência social, educação, esportes, para a juventude a partir do olhar deles. O Seju fica hoje ali no Jardim Flórida, é só uma unidade em Jacareí por enquanto? Hoje o Seju só tem uma unidade, fica ali no Jardim Flórida, e a gente está revitalizando ele com essas ações. Ano passado a gente já realizou uma série de atividades em parceria também com a assistência social, foram diversas oficinas lá que a gente realizou, então está dando certo. Então a gente concorremos a esse edital, ganhamos o edital, e agora a gente, ao longo de 2020, vai executar. Fora isso, mantém-se o que é tradicional, os festivais, festival de blues, todas as outras atividades que a gente já conhece, que são rotineiras aqui durante o ano. Exato, a gente quer manter essa programação cultural fixa, até porque o nosso desafio hoje é construir a questão do público, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia que... Então, se a gente ter essa programação, eu falo que é igual o programa de TV, assim, todo dia passa no mesmo... Se a gente construir essa programação cultural que seja mais perene na cidade, a gente já cria o hábito e a cultura das pessoas frequentarem. Então, o desafio é essa de formação de público. E outro dado, aí a novidade, em primeira mão, que a gente quer reformar a Mário Lago esse ano, que ela completa 18 anos esse ano. Então, a gente atingiu a maioridade, já pode dar uma repaginada. Isso, comprar equipamentos novos e tudo mais. Então, a gente contou aí com a parceria, inclusive, de emendas parlamentares para essa reforma. Então, a gente está estudando ver se a gente consegue executar essa reforma, principalmente da parte de equipamentos da Mário Lago, para tornar que é um espaço ali multiuso. E outra questão relevante, que eu acho que é importante dizer, que esse ano a LIC completa 25 anos. Em maio desse ano. Então a gente quer também propor uma revisão da LIC no sentido de torná-la mais atual e mais ágil. Então esses são alguns desafios também para 2020. A LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que permite que projetos sociais, projetos educativos aconteçam por meio de financiamento de impostos de algumas empresas. Exatamente. E acontece aqui no nosso município. Só uma pergunta antes da gente chamar a próxima matéria. Quando a gente fala de formação de público, a gente viu que você falou ali na reportagem
que isso vem crescendo. Então, se a gente comparar com anos anteriores, a gente tem uma melhora, Bruno? Tem já consolidado já um público fiel a essas atividades? Eu posso afirmar que sim, porque a gente percebe, a gente vai testando o evento e vamos vendo como que o povo vai reagindo. Então, vou dar um exemplo, a festa do bolinho, a gente já está com o desafio de colocar ela em outro lugar. A festa do bolinho caipira, a gente vai fazer a 9ª edição esse ano. Então, a gente está com esse desafio de crescer, porque as pessoas estão vindo. E estão vindo gente de várias cidades da região e até da capital. Então, esses são os desafios que a gente vai tendo monitorando. Então, a gente percebe que todos os eventos estão vindo numa crescente, a gente tem essa preocupação com a qualidade da execução do evento. Quem trabalha comigo sabe que eu sou até um pouco quase que psicopata com essas questões de datas e horários. Agora eu entendo o seu trabalho em relação à logística de todos esses eventos. Então a gente tem essa preocupação. Mas está indo sim, a gente acha que estamos numa crescente. Tá ok. Falando em cultura, vamos ver agora o que o Aleph Gonçalves vai nos trazer de destaque no primeiro Se Liga deste ano. Se liga! Mês de janeiro chegando ao fim e com ele as férias também estão acabando. Mas olha, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba está cheio de programações de graça. Se liga! Além das exposições, né, nós temos várias exposições. Tem a exposição para a criançada lá embaixo, que é a Sala das Brincadeiras. Nós temos a exposição virtual, que é um olhar para 1870. E também tem a programação infantil, que está ocorrendo na quarta-feira, que é a exibição de filmes, né? Então a gente tem Procurando Dory. E na quinta-feira, a oficina de letras brincantes, que as crianças fazem uma leitura e depois constroem um brinquedo e brincam bastante aqui no museu. E quanto custa tudo isso? É tudo gratuito. E a cidade já está entrando em clima de carnaval com os ensaios das escolas de samba. E nesse sábado, a corte do carnaval vai visitar a Unidos de Santa Helena, lá no Jardim Didinha. Não perde? E eu estou sentado aqui numa das salas do museu onde acontece o Cinemave toda semana. E olha, nessa semana vai passar o filme Procurando Dory. Se liga no trailer. Minha família! Eu lembrei da minha família! Eles estão em algum lugar, tenho que achar! Gente, vocês têm que me ajudar! Eles não sabem onde eu tô. Vamos! Dory, tem que ser rápido! Não! Isso é loucura! Pra onde é que você está tentando ir? Lá pra gema do... Báltico? Pra gema de Morro Bay, na Califórnia. Não! Dory, a Califórnia fica do outro lado do oceano. Então vamos logo! E olha, o Tubão, que é um artista aqui da cidade, vai lançar um mural a céu aberto chamado Acerto de Contas, que traz aí um pouco da sua infância. E olha só, no dia da inauguração do evento, vai rolar discotecagem, campeonatos de fliperama, cerveja artesanal e muito mais. E a arte do Tubão ainda traz alguns detalhes de tinta fluorescente que dá um toque especial à noite. Então, ou seja, uma obra, duas visões completamente diferentes. Eu fico por aqui, até semana que vem. Tchau! Como você viu aí, a gente tem uma exposição especial lá no MAV, né, no nosso Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que está acontecendo. É uma exposição, na verdade, que te leva a um passeio histórico. Dá só uma olhadinha. Entrar no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba é como voltar no tempo. A construção do século XIX é atualmente uma das mais conhecidas de Jacareí e que ainda guarda em sua estrutura resquícios de um tempo distante na cidade. Passear por dentro dele e estar em uma sala do período imperial, com móveis da época, dá uma pequena ideia de como eram as coisas naquele tempo. Mas, e se a gente realmente pudesse ter uma experiência mais realista, como seria? Foi exatamente com esse intuito que a Fundação Cultural de Jacareí desenvolveu um projeto de realidade virtual e conseguiu, de certa maneira, teletransportar as pessoas para aquele longínquo período, dando uma nova perspectiva para os visitantes do local. A exposição, que foi inaugurada no mês de dezembro, pode ser visitada até o final de março. A ideia do museu é, a gente tem objetos antigos, mas a gente não tem que ficar olhando para o passado, né? A ideia é a gente olhar para o futuro e trazer a tecnologia para dentro do museu é dar oportunidade de experiências para as pessoas. Então elas vêm, colocam os óculos, visitam a realidade virtual e elas têm uma experiência diferente de circular pela exposição e ver os objetos de forma tridimensional.
Para que o projeto pudesse sair do papel, foram necessários 6 meses entre as primeiras reuniões e o trabalho de experimentação da ferramenta. Foram tiradas fotos da sala para que os desenvolvedores conseguissem trazer ao projeto uma riqueza em detalhes e fazer com que a sala fosse reconhecida. Para Patrícia, a tecnologia não substitui a presença física de objetos no museu, e sim complementa uma exposição. A realidade virtual é um outro olhar de uma coisa que a gente já apresenta aqui no museu. Então as pessoas elas acabam observando essa exposição de uma forma diferente. Então isso aproxima com uma outra linguagem, né? Então a gente consegue trazer os jovens, a gente consegue trazer outros públicos que muitas vezes não dariam a atenção que essa exposição pode despertar neles. O estudante de comunicação Lucas Duarte foi uma das pessoas que experimentou a sensação com os óculos de realidade virtual e aprovou a tecnologia. É uma tecnologia muito bacana, né? Trazer aqui para nossa cidade, acho que assim ganha um peso muito maior, principalmente aqui no MAV, né? É uma tecnologia imersiva, né? Que traz o espectador a ver algo que, né? Que não seria possível na vida real. Ele pode estar vendo ali as possibilidades, vendo outras perspectivas do mesmo local. É bem bacana. O músico Aparecido Souza também gostou bastante da novidade e identificou a interação do visitante com a ferramenta como algo surpreendente. Algo muito interessante que eu achei foi o fato de você poder interagir com aquilo que você quer saber um pouco mais, né? Sobre as escarradeiras, sobre a questão da parte do catolicismo em si, né, que a gente aprende que a religião predominante no Vale do Paraíba era católica, apostólica, romana, entre outros assuntos que você vai interagindo e vai sabendo um pouco mais daquilo que talvez você nem sabia antes, né? Você vai indicar essa exposição para outras pessoas? Sem dúvida nenhuma, pode vir porque está bem interessante, bem bacana mesmo. Bom, e a gente viu o investimento, né, no MAV, que é um investimento tecnológico. E esse crescimento, né, Bruno, que eu acho que, como a gente estava bem colocando, o crescimento de tudo, da Feira do Bolinho, do espaço, dos eventos de Natal, lidar com esse crescimento também é um desafio, né? Ah, sim. O MAV é um exemplo que a gente teve aí quase 15 mil visitas ano passado. Ultrapassamos, quer dizer, o número de 15 mil visitas. E a gente tem feito um investimento muito interessante nele, que a gente regularizou ele do ponto de vista legal em 2018. Não existia lei que criava o MAV, a gente colocou ele como... Ele foi certificado como instituição museológica pelo IBRAM. Enfim, a gente tem tomado esse cuidado de... Que eu falei, 2018 foi arrumando a casa e 2019 a gente foi executando algumas inovações. E o MAV entra nessa quesito, porque o nosso olhar de patrimônio... E a gente também discutia a política pública de patrimônio na cidade. Reativamos o Conselho de Patrimônio de Jacareí. E o MAV, e esse ano o MAV completa 40 anos. Então, a gente está numa data muito especial, um ano muito especial, que é dessas comemorações. E o MAV, a gente está tendo esse olhar de reativar ele, resgatar e fazer ele criar o sentimento de pertencimento com a cidade. Então, são esses desafios, todos os desafios requer, como eu sempre falo, muito investimento, muito planejamento para que as pessoas tenham acesso de forma gratuita e de qualidade para a cultura. Bruno, eu não sei se vocês têm como mensurar isso, se vocês têm algum retorno nesse sentido, mas você acha que o setor de cultura aqui em Jacareí, ele está agitando uma alavancagem, digamos assim, para o setor de turismo aqui na nossa cidade? Quando acontecem os eventos, vocês ouvem, não sei, alguém do setor de turismo falar que há movimento nos hotéis, tem uma movimentação diferente nos restaurantes? Como é que é isso? O desafio de mensurar esse impacto, a gente está ciente disso, tanto é que a gente começou um programa em 2018 chamado Jacareí Criativa, que fala sobre a economia da criativa e a economia da cultura, que mostra justamente que o nosso desafio é levantar esses impactos positivos, principalmente do desenvolvimento social e econômico da cidade que a cultura promove. Então a gente está nesse desafio. A gente tem uma parceria muito legal com o Contur, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde está a pasta de turismo. A gente todas as ações são em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na pasta de turismo para justamente a gente fazer essa alavancagem. Então a gente pensa também em parceria com o Plano Municipal de Turismo, o Plano Municipal de Cultura. Esses planos dialogam bastante para a gente conseguir
ter esse impacto positivo. A gente acredita muito no potencial dos eventos, no potencial turístico, no potencial histórico da cidade para atrair visitantes. Quais eventos atraem mais visitantes? Olha, hoje a gente, eu acho que os que são da nossa terra, assim, que tem nossa cara, é o Festival do Bolinho e agora o Festival do Jacareí Terra da Cerveja, que a gente criou esse festival em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é um plano justamente para a gente atrair e desenvolver a cultura das cervejas especiais na cidade, porque a gente tradicionalmente foi conhecido como Terra da Cerveja. Há alguns anos, a gente tem as 2 maiores cervejarias do mundo aqui na cidade, então a gente tem que aproveitar essas características nossas, essas nossas singularidades que nos destacam de outras cidades. E talvez uma dessas particularidades seja agora também o carnaval, né? Que o carnaval de rua ele não tem mais tanta vida, se a gente olhar aqui no Vale do Paraíba. Jacareí tem crescido, né? A gente vai ter Festival das Marchinhas, que vai ter competição de bonecões, que vai ter os bloquinhos. Talvez o carnaval seja o momento para fazer essa medição também de crescimento. Sim, o carnaval a gente também tem passado por um processo de profissionalização, discussão muito com as escolas de samba. Então a gente tem esse desafio de também fazer o carnaval da cidade crescer, mas também se profissionalizar, no sentido de ter bloquinhos mais perenes, contínuos, ter uma programação de carnaval que também possa ter investimentos até da iniciativa privada no futuro. Então esse é o desafio do carnaval também. A gente tem um carnaval eclético. Eu falo que Jacareí, do samba, ópera, a gente faz todos os tipos de evento. Exatamente. Obrigada pela participação aqui. Bruno, você tem... Só lembrando o carnaval, né? Grito de carnaval 7, 8 e 9 de fevereiro. Dia 7 é o aniversário do José Maria de Abreu, o nosso patrono da Fundação Cultural, que também foi um escritor de marchinha. Então, no dia 7 a gente faz uma abertura homenageando o nosso patrono aí. E a programação segue ao longo do mês. A gente vai ter uma folia de carnaval no MAV também, dia 15, e o desfile no dia 23. E o grito vai ser aonde? No Pátio dos Trilhos. No Pátio dos Trilhos. Isso. Tem uma ideia de horário? Começa às 17 horas. 18 horas. 18 horas, Pátio dos Trilhos, dia 7 de fevereiro. Compareça. Algum último recado, Bruno? Compareçam a todos os nossos eventos, participem. Acompanhe a página da Fundação no Facebook, acompanhe o site da Fundação, que a programação está toda lá. É isso aí. Obrigada pela participação mais uma vez aqui, Bruno. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que ao meio-dia você confere as principais notícias da semana no NJ com a Daniela Sanz. E nós nos vemos segunda-feira. Até lá. Obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Continue interagindo com a gente por meio das nossas redes sociais. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo lá na nossa página do Facebook. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Tchau!